Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e na aula de hoje eu vou te ensinar a como validar campos usando as funções isMatch, match e matchAll, onde a gente consegue simplesmente usar regex para fazer validações aí de textos, tá? Se você nunca ouviu falar em regex, eu tenho uma aula no canal que é um curso gratuito somente sobre regex, tá? Então eu vou deixar no card aqui em cima, no link aqui embaixo. Assiste essa aula, tá? Porque lá eu ensino o que é o regex e ensino também você a usar o regex por completo. Então não deixe de assistir, porque você vai entender muito melhor esta aula que você está assistindo agora, onde a gente vai usar o regex, tá bom? Para vocês entenderem a nossa ideia, tá? A gente vai usar primeiro a função isMatch e eu vou explicar ela para vocês, mas a ideia é o seguinte: a gente quer saber se este campo aqui, ó, onde o usuário digitou, se ele digitou um e-mail válido, ou então se ele digitou, né, um telefone válido, um CEP ou qualquer tipo de informação. Então a gente consegue criar uma validação usando o regex para algum tipo de padrão, né? O regex é para detectar padrões aí em textos. Mas lembrando que quando for campo numérico igual de telefone, eu já fiz aqui no canal, tá? Uma aula ensinando a como criar uma máscara de entrada de campos numéricos, tá? Igual essa aqui, onde o usuário consegue ir digitando, tá bom? Ó. E aí já vai tendo a validação, né? E também a máscara ali bonitinho. Então, para campos numéricos, eu já sugiro usar essa outra aula. Também vou deixar no card aqui em cima, o link aqui embaixo, tá? Mas para todos os outros efeitos, né? Ou seja, textos comuns, e-mail, validação de um padrão aí que você tem na sua empresa, um padrão de texto qualquer, a gente consegue usar aqui a tal da isMatch, matchAll, usando aí o regex, tá bom? Então a gente vai aprender a como fazer isso aqui juntos nessa aula gratuita, mas antes eu vou te pedir rapidamente que você considere aqui se inscrever no canal, se você gostar do conteúdo, é claro. Já deixa o seu like, isso ajuda muito a gente, e compartilha esse vídeo aqui nos grupos aí de WhatsApp, Telegram, porque assim você me ajuda a levar esse conteúdo de qualidade e que é gratuito a mais pessoas. Então eu conto com a sua força, e se você já é um inscrito aqui, já curte muito meu trampo, vire membro, com uma taxa super pequena, você apoia o canal a continuar. Meu último recado é só para você me seguir no Instagram, me segue lá, @RonanVico, eu tiro dúvidas diariamente, posto dicas diariamente lá no Instagram, então não fica fora dessa, me segue lá, a gente consegue trocar uma ideia melhor aí todos os dias, tá bom? Agora que eu já dei os meus recados, vamos focar aqui em primeiro usar a função isMatch. O que a função isMatch faz? Ela vai ver se o padrão que você tem de regex vai dar match, que é inclusive o que a gente fez no meu curso de regex, né, que eu citei aqui. A gente testava se os matches, ou seja, se os padrões estavam simplesmente sendo validados num texto. Vamos deixar mais claro isso aqui na prática, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui duas coisas. Vou criar um label aqui do lado para a gente escrever se este txt e-mail, tá? Deixa aqui, ó, txt e-mail, txt telefone está válido. Então eu vou colocar, ó, esse, ó, campo e-mail está. E aí eu vou escrever se está válido ou inválido aqui, beleza? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, o campo telefone está, e eu vou digitar. Está válido, ou seja, o que o cara digitou aqui está válido, é um telefone ou não. Não posso deixar ele prosseguir, não vou inserir essa informação na minha base, porque não é um telefone válido ou um e-mail válido, tá bom? Então para isso a gente consegue usar a função mais simples, que é a isMatch. A função isMatch, você simplesmente chama ela e ela te retorna um booleano, tá? Um true ou false, porque a própria função, quando você lê, você percebe que ela vai te trazer um sim ou não, tá? Como assim, Ronan? Quando a gente cria uma função que começa com is, match, ou seja, vai ter correspondência. Então, o isMatch é uma pergunta. Tem correspondente? Tem valor correspondente? A resposta é sim ou não. Então a gente consegue saber. Vou deixar mais claro aqui fazendo o uso, né, da função. Eu vou passar o texto que eu quero validar. Qual é o texto que eu quero validar aqui? O txt email.text. E eu vou perguntar se
neste texto eu tenho um formato, né, em regex, tá bom? Eu posso usar alguns matches que a gente chama de pré-definido, tá bom? Que a gente já tem para usar aqui que vocês estão vendo, ou eu posso simplesmente abrir aspas e escrever o meu formato, tá bom? Então que fique claro, eu posso usar simplesmente um pronto aqui, tá? Que quando eu passo o mouse, ele é o quê? Ele é um texto pré-definido. Então o match coma, o que é o match coma, galera? Ele é uma vírgula. Então eu posso, em vez de escrever vírgula, eu já tenho aqui, né, ó. Em vez de vir aqui e falar, ó, tem vírgula ali, né? Esse valor é uma vírgula. Em vez de ter que escrever, ele já tem alguns valores pré-definidos. E todos eles, quando eu seleciono, vocês vão perceber que ele é um texto, tá bom? O que é esse texto? É um padrão regex. Então você pode usar alguns padrões que já está fácil ali, né? Escreve match, ponto. E você já sabe que pode usar eles. Ou você pode construir do zero, afinal, você já assistiu meu curso de regex, você sabe escrever 100% do regex aqui, que é o que a gente vai fazer. Então eu não vou ficar usando esses auxiliares, eu vou vir aqui e simplesmente escrever, né, se isso aqui é um e-mail. Vou escrever de forma simplificada, tá, aqui, para não perder muito tempo criando regex. Vou escrever de forma simplificada. Como assim? Eu vou falar que tem um /w, ou seja, é um caractere, né, variando aí de A até Z, ou de 0 a 9, e com underline também, né? Então, um caractere, tá bom? Podendo variar entre, no mínimo, 1, né? Até um infinito, ok? E depois disso, eu vou falar que vem um arroba, né? Ou seja, é texto, vem um arroba. Depois eu vou falar que vem um texto, vem letras ou números, né? Depois do arroba, tendo um ou mais. E depois tem o ponto. E depois tem, sei lá, a palavra com. Posso colocar que tem a palavra com. Que eu poderia, né, usar, além do ponto com, ponto gov, blá blá blá. Como eu disse, é só um exemplo, galera. Depois vocês podem montar um regex focado no que vocês querem aí, tá? Principalmente de e-mail, tem vários tipos de regex na internet. Aí você vai escolher o que você acha melhor para o seu caso de uso, tá bom? Diferente do telefone, né? Que é algo mais certeiro. A gente vai criar algo mais certeiro porque telefone é telefone, não varia. Igual CEP. CEP é CEP, não vai variar. E-mail aí você tem que pensar um pouco mais no seu caso de uso que você acha que é melhor aí para você, tá bom? Então, beleza. Olha só, ele já tá marcando que este campo e-mail está true. Por quê? Porque eu montei um padrão regex, usando aqui, né, o regex, para falar, ó, este valor tem este padrão, ou seja, isMatch é correspondente este padrão neste texto. Se sim, ele vai retornar que é true, se não é falso. Então eu consigo ver se isto é um e-mail válido, né? Ou seja, se o usuário estiver aqui mexendo e digitar, né, banana, não é um e-mail válido, né? O campo e-mail está false, ou seja, está inválido, né? O isMatch retornou falso. O que ele quer dizer com isso? O que o isMatch está me falando? Ele está me falando o seguinte, é falso. Este padrão não é correspondente neste texto, ou seja, isMatch é correspondente? Não, é falso. Então, este e-mail está inválido. Bem bacana, né? A gente consegue montar padrões aqui para validar. O isMatch é bem bacana para a gente conseguir fazer esse tipo de validação. Então, se eu digitar banana@bol.com, quando eu termino de digitar o .com, o campo e-mail está true. Se eu der um espaço aqui, fica falso, tá bom? Por quê? Porque, como eu disse, eu falei no meu padrão, ó, que acaba no .com. Aí, galera, é o que eu falei. Você tem que estudar um pouquinho mais de regex para fazer coisas mais elaboradas aqui, ou buscar na internet um padrão pronto e colocar aqui, beleza? Então eu não vou ficar focando tanto no regex, porque eu já tenho um curso completo sobre isso, então assiste lá. Vou focar em como usar as funções aqui e como elas são legais pra gente, beleza? Agora no de baixo eu poderia fazer aqui a mesma coisa, né? Eu vou falar, ó, tá, e isMatch, inclusive o de telefone a gente fez no curso do e-mail também, tá? E o de telefone é o primeiro que eu usei lá como exemplo. Por quê? Porque é o mais fácil da gente montar, né? É só dígitos podendo ter traço ou não, né? E aí eu posso falar se eu quero DDD ou não. Aqui no caso não vai ter DDD, só os 5 ou 4 dígitos, traços
talvez tenha traço ou não, e os últimos 4 dígitos de um telefone, ou seja, algo certeiro, assim como o CEP, tá bom? Mas como eu disse, campos numéricos, a gente pode usar a máscara de entrada que eu citei no começo, que tem pronta no canal se você quiser assistir, tá bom? Então, ó, TXT telefone, e eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar que eu quero pegar dígitos, né, ou seja, números que podem ser 4 ou 5, correto? Podem ser 4 ou 5, e aí eu vou falar que pode ter ou não um traço, e depois tendo 4 dígitos. E aqui está, ó, campo do telefone está true com este padrão que a gente criou em regex, tá bom? Então, muito legal, né, a gente conseguir validar com regex. Isso é bem útil. Então, se eu digitar aqui, ó, enquanto eu não digitar 8 ou 9 dígitos, né, não vai ser um telefone válido, e eu posso aqui, né, colocar até o traço ou não, né, ó, aqui no caso tá com traço, se eu tirar, também continua válido, né? Então, bem legal usar o regex para isso. Então, vocês entenderam a função ismatch, entendemos que a gente consegue colocar padrões, ou podemos usar auxiliares, né? Como eu falei, tá vendo? O que é esses auxiliares? Meio que eles te ajudam a escrever, ó, match n é um ponto, tá vendo, ó? Só que você já assistiu o meu curso, você já sabe que o ponto é n. Então, você já sabe também, né, por exemplo, que se eu usar um dígito, ó, match digit, olha aqui, ó, barra D. O que é o barra D? A gente acabou de criar juntos, né? Então, é só uma forma que eles colocam aqui para te ajudar a ter algo pronto ali, tipo um dicionário, entendeu? Mas aprendam a escrever, é muito melhor do que usar direto aqui os campos pré-definidos. Se você manjar de regex, você vai conseguir criar o do e-mail, você vai conseguir criar o telefone, então é muito melhor você saber criar os padrões do que ficar usando aqui esse, tá bom? Então, mas vocês entenderam, né, como que funciona, isso pra mim já era o suficiente pro ismatch. Agora eu vou te mostrar o match e o match all. A diferença do ismatch pro match e match all é que o ismatch é uma pergunta, ismatch que me retorna se é válido ou não. A gente entendeu, então. Ismatch neste texto, este padrão, sim ou não. Já a função match e match all, ele extrai os dados de um texto. Então, eu vou explicar na prática aqui, beleza? Aqui, como exemplo, eu coloquei uma caixa de texto, né, com um texto onde eu tenho, ó, 1, 2 e 3 e-mails. E aí eu consigo usar a função match e match all para simplesmente extrair uma ou mais informações daqui. Então, usando esse regex que a gente criou de e-mail, né, eu vou simplesmente usar a função match. A função match, tá? A função match me retorna um registro, tá bom? A função match all me retorna uma tabela com registros, ou seja, mais de um registros, tá bom? Mais de um registros. O que eu quis dizer com isso? Que eu tenho a mesma função. As duas fazem a mesma coisa, mas uma me retorna apenas um match. A match all me monta uma tabela com todos os matches possíveis. Ou seja, se eu tentar trazer um e-mail daqui, né, usando o match, eu posso pegar o primeiro e-mail. Usando a match all, eu posso pegar todos os e-mails, porque vai gerar uma tabela. Então, a match pega o registro, a match all, que é aqui, ó, o circular de vermelho, me traz todos os registros, tá? Essa é a diferença. Na prática, vamos usar aqui para montar isso, então, usando o regex do e-mail, beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro inserir uma tabela de dados aqui, tá bom? E eu vou explicar o porquê. Na tabela de dados, no items, eu vou colocar simplesmente essa tabela que vai surgir do match all. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma função match all, ou seja, ache todos os correspondentes. Aonde que eu quero achar todos os correspondentes? Eu quero achar neste TXT aqui, que é o TXT dados, tá bom? TXT dados. Então, no TXT dados, ponto text, ou seja, no texto do TXT dados, eu quero procurar toda vez que eu encontrar um padrão, tá bom? Qual padrão que eu vou buscar? Eu vou buscar o padrão do e-mail que a gente montou juntos, né? Ou seja, é /w mais @w mais, beleza? E aí eu vou falar também que vem um
ponto, e depois vem com, beleza? Vai vir com, e depois vem .br opcional, podendo ou não ter .br, tá bom? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente, o ponto aqui tem que ser assim, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz um regex para validar e-mails com .com ou .com.br. Eu quero trazer ambos, tá bom? Agora que eu fiz este padrão, o que o Match All me retorna? Me retorna uma tabela, como eu falei, Match All, ou seja, todos os registros que eu encontrar no meu texto, beleza? Então, se eu vim aqui e abrir, olha, eu tenho uma tabela onde tem o match, onde começa, ou seja, caractere que começa, ou seja, o Ronan está no caractere 25 do texto. Já o João está no caractere 70 do texto. E o Pedrinho está no caractere 99 do texto. Beleza? Então a gente entendeu que o Match All me traz todos os matches num texto. Então se eu pegar agora nessa tabela aqui, vamos adicionar os campos para ficar visualmente bonito, né? Ó, visualmente bonito para vocês. Olha que legal. Então, se eu vim aqui escrever um novo e-mail, né, ó, vou escrever aqui, ó, maçã@banana.com. Olha aqui, ó. Opa. O cedilha não entrou porque não tá no _w. Que ótimo, né? Vou colocar macan@banana. Então, ó, macan@banana entra. Então, por isso, o _w aqui pro Brasil acaba não sendo muito uma boa opção, né? Porque tem cedilha. Então, ó, coloquei o maca@banana, aparece aqui, né? Ou seja, eu posso simplesmente ter uma tabela de matches. O Match All gera essa tabela. E a Match, Ronan? É a mesma coisa que a Match All, porém, ela traz apenas o primeiro registro. Só isso, galera, não tem grande diferença. Para provar isso para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou coletar, colocar um botão aqui, ó, tá bom? E eu vou coletar neste botão, ou seja, vou jogar numa tabela variável, né, uma collection. Eu vou coletar, ó, clear collect, call matches, vou colocar call matches. Quem que eu vou colocar na call matches? Simplesmente a match e vou fechar aqui. E dentro deste match eu vou copiar o que eu passei aqui na match all, só para não ter que ficar escrevendo de novo, ó. Ctrl C, volto no botão, Ctrl V. Quando eu clicar neste botão, ó, vou clicar, hein? Cliquei. Quando eu passar o mouse na call match, é uma tabela com o primeiro registro. O que eu quis mostrar aqui para vocês? Que a match retornou este registro de baixo. Então é a mesma coisa que o match all. A diferença é a função match me traz o primeiro registro, a função match all me traz todos os registros onde teve o valor correspondente aí, tá bom? Ah, Rana, mas quando isso é útil, né? Eu já entendi uma usabilidade, né? Que no caso aqui foi simplesmente pegar e-mails de um texto. Isso já é útil para caramba, né? Se você parar para pensar, isso é muito útil, extrair informações de texto. Mas o que mais que eu posso fazer de legal com esta função, né? Eu posso extrair números de um texto. Inclusive, na aula de máscara de entrada que eu citei, eu usei a função match. Olha só o que dá para fazer aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse texto, colocar para cá, tá bom? E vou escrever aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3, banana. 1, 2, 3, 4, 5, banana. E vamos supor que eu queira extrair somente os números daqui. Bom, eu sei como pegar todos os números daqui, porque eu já sei extrair e-mails de um texto, sacaram? Então, se eu já sei extrair e-mail de um texto, bom, se eu extraio e-mails, extrair dígito de um texto, para mim ficou mole, né? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou chamar de txtdados2, esse aqui, tá? Ó, txtdados2. Vou copiar essa tabela, só para usar de exemplo aqui, colocar ali pro lado, tá? Ó. E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui no txtdados2, eu quero buscar o quê? Tudo que for dígito. O que eu vou ter? Eu vou ter todos os dígitos, ó, em uma tabela, tá bom? Ó? Muito legal isso aqui, né? Porque, ó, o 1 tá vindo aqui, é o primeiro registro de dígito, o 2 tá vindo aqui, o 3 tá vindo aqui, depois vem o 1 de novo. Ou seja, eu consegui extrair todos os dígitos numa tabela.
Agora eu posso concatenar tudo de volta, né? Ou seja, eu posso pegar e falar, junta tudo isso e faz virar um texto só com os dígitos, né? Então, uma outra usabilidade é, além de extrair, eu posso extrair uma tabela e juntar ela, né? Juntar ela. Como, por exemplo, eu podia juntar tudo isso com ponto e vírgula, né? Para mandar um e-mail, por exemplo, né? Então, vamos fazer isso aqui juntos rapidamente. A gente vai pegar e, num campo de texto, tá? Ó, num campo de texto, num rótulo, tanto faz, em qualquer lugar, somente para exibir este valor, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui na fórmula que eu quero pegar esta tabela, tá? Ó, match all, eu vou usar ela inteira aqui. Vou vir aqui no texto e vou falar o seguinte. Depois de montar esta tabela inteira, na coluna full match, eu vou concatenar. Eu vou pegar esta coluna full match inteira e vou concatenar, né? Então, eu vou clicar aqui e falar concat, né? Ou seja, junte toda esta tabela. Aqui não precisa do ponto, tá? A concat, eu passo a tabela e qual a coluna que eu quero concatenar, né? Então, nesta tabela inteira, ponto e vírgula, eu quero concatenar a coluna full match. Então, novamente, nesta tabela, concat, ou seja, dê um concatenate, né? Junte tudo em uma palavra só. Qual coluna você quer juntar? A coluna full match. Então, aqui embaixo eu fiz o quê? Eu transformei tudo isso nisso. Então, eu transformei isso nisso com match all, usando regex de dígitos. E com a função concat, eu transformei nisso aqui. Show? Show? Entenderam? Espero que sim. Fiz bem devagar, bem tranquilo, para que vocês pudessem absorver. Então, vamos supor agora que fosse para fazer isso com os e-mails, colocando ponto e vírgula. Você conseguiria fazer aí? Tenta transformar isso mentalmente, pode ser, se você não estiver mexendo aí no Power Apps, como que você faria? Mesma coisa, né? Eu vou vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, vamos concatenar tudo com ponto e vírgula. Eu vou juntar aqui, né, ó, esse match all, Ctrl C, vou vir aqui neste label, e neste label eu vou simplesmente falar, ó, eu quero concatenar, em vez de ser, né, esse match all de dígitos, vou dar Ctrl V, aqui está todos os e-mails concatenados, beleza? Eu copiei, tá? Fiz uma cópia. Ah, mas e o ponto e vírgula? Fato, cadê o ponto e vírgula? Eu vou falar aqui que no concat eu quero concatenar esta coluna, mas eu quero concatenar esta coluna com ponto e vírgula, tá bom? E olha só que legal, o e-mail, ponto e vírgula, e-mail, ponto e vírgula. Então, com o match all, você aprendeu a extrair informações de texto. Com a concat, eu já te dei um bônus aqui de como juntar uma tabela inteira em uma linha, né? Isso aqui é muito útil para enviar e-mail para várias pessoas, né? Se eu tivesse uma lista de e-mails numa tabela, você acabou aprendendo aqui com a função concat, como pegar esta tabela, né, com os e-mails e transformar nisso para enviar tudo com ponto e vírgula, né? Então aqui um outro ensinamento bônus dessa aula. Galera, falei sobre tudo. Só não falei tanto sobre o match, porque vocês entenderam que a função match é igual a match all. A diferença é que ela retorna um registro, beleza? Ela retorna um registro. Vimos isso na Clear Collect. Joguei a match na comatches só para exemplificar que ela é igual a match all, porém traz apenas o primeiro registro. Show? Entendemos? Maravilha. Ronan, eu tô vendo um submatches. Faltou você falar sobre os submatches aqui, né? Foi a última coisa que eu deixei para o final mesmo, né? Para falar no final. O que é os submatches? Os submatches é quando você coloca mais de um padrão dentro do mesmo regex, tá? Como assim, Ronan? Vamos supor que eu queira extrair primeiro o e-mail e dentro do e-mail eu quero pegar o domínio. Eu quero pegar o domínio, tá? Então eu consigo criar um padrão dentro de outro, tá? E pegar o match dentro do match, os submatches. Nossa, deve ter ficado confuso, né? Então, ó, como eu falei, eu quero tirar o @bol ou até mesmo o @hotmail. Como que eu faço para fazer isso? Dentro deste padrão aqui, eu já tenho até um submatch aqui, ó. Se vocês
repararem, que é este parêntese. O parêntese é como se eu estivesse falando o seguinte: isto é um padrão dentro do meu outro padrão. Então isso aqui me retorna um submatch, tá bom? Isso aqui é como se fosse um padrão dentro de outro, porque às vezes eu quero encontrar algo e dentro deste algo eu quero pegar uma outra coisa menor, que é o caso que eu falei aqui. Dentro de um e-mail eu tenho o meu padrão de e-mail, eu quero pegar dentro deste padrão o que é depois do arroba. Então como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou simplesmente aqui, ó, depois do arroba, montar esse submatch bem aqui, beleza? Então eu vou vir aqui e falar, ó, depois do arroba e depois do ponto .com, eu tenho um submatch. Eu quero pegar o que vem aqui, ó, depois do arroba, tá bom? Ó, depois do arroba e terminando com ponto .com. Para simplificar melhor, eu vou tirar este ponto .br e eu explico por quê. Porque como eu vou ter dois submatches, eu vou gerar várias tabelas. Eu vou ter uma tabela para disso e uma outra disso. Vai ficar mais claro, tá? Então eu vou tirar esse ponto .br, tá bom? Vai acabar mudando, né, o meu fullmatch aqui, mas é para exemplificar melhor, para vocês entenderem, tá bom? Mesmo tendo o ponto .br, ele tá pegando só o ponto .com. E aí, eu tenho um submatch, que é o que está aqui desde o arroba até o ponto .com. Então eu vou pegar e vou simplesmente adicionar a coluna de volta aqui, a coluna submatches. E a coluna submatches, ela me mostra um erro, por quê? Porque, como eu disse, isso aqui vai retornar uma tabela com uma coluna chamada value, onde vai ter os submatches, né? Vai ter todos os submatches. Então, o que eu vou fazer? Como é uma tabela, eu vou pegar... Ó, ele fala ainda que é uma tabela. Para ficar fácil, eu vou simplesmente pegar a primeira, ó, first, né? A first submatch, ou seja, dentro desse padrão, qual que é o first? Se acontecer alguma vez, este aqui vai ser o first, tá bom? Vou pegar a primeira. E nesta primeira, eu vou dar um ponto value. Ó, e aqui está o bol.com, hotmail.com. Ronan, mas e se você quisesse pegar o ponto .br, né? Você tirou para facilitar. Por que você tirou para facilitar? Bom, vou colocar aqui, ó, o outro submatch chamado ponto .br. Olha só, como opcional. Então, o que acontece? Tudo funciona chuchu beleza, né? Só que, se eu quisesse ver o ponto .br, dentro deste submatches, o first, quem que é o first? O first seria esse, né? E quem que seria o depois do first, né? O segundo seria esse. Como, por exemplo, o primeiro e-mail e o segundo tem o ponto .br. Então, em vez de usar o first, eu vou colocar o last aqui, ó. Prestem atenção o que vai acontecer com a coluna selecionada. Ó, ponto .br. Beleza? Aparece o ponto .br porque o last... Ou seja, esse é o first, esse seria o last. Então, eu poderia ter vários submatches aí. Lembrando que cada um é uma tabela. Então, a coluna submatches, na verdade, é várias tabelas. Com cada tabela tem uma coluna value com o valor correspondente. Confuso, né? Mas algo bem específico. Eu deixei essa aula mais completa possível. Eu fui até os submatches, né, para explicar que a gente consegue extrair padrões dentro de padrões e usando aí os submatches. Entendemos também a como usar de forma útil aí o match all para extrair dígitos de um texto, para extrair informações de um texto. Entendemos como usar o ismatch também para validar se um campo de telefone está válido, se um campo de e-mail está válido, né? E assim por diante. Então foi bastante conteúdo aí para vocês. Ficou até uma aula longa, mas com bastante detalhamento. Então acho que foi uma aula bem bacana. Espero que vocês tenham gostado também. Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Conto com a força de vocês pelo like. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra maçã. Se você comentar do nada nos seus comentários a palavra maçã, eu vou saber que você realmente assistiu aqui até o final. É uma forma de eu, você e quem realmente assistiu até o final saber quem curte o trampo aí por completo. Beleza? Me siga no Instagram, @ronavico, pra gente trocar uma ideia melhor. Vire membro do canal para me apoiar. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Se inscreve, vire membro. Valeu!